Vamos continuar com essa excitante conferência. O meu projeto, na verdade, nós temos dois coordenadores. Na parte de ciências atmosféricas, basicamente, professor Edmo Campos na parte da oceanografia. Né? Esse é o nosso logo, Sansão. Na verdade, são estudos do clima do Atlântico Sul, né, onde nós também colocamos uma boinha aqui, a mesma, na verdade, que a professora Regina Rodrigues comentou antes. Indo direto ao ponto, qual é o objetivo geral? Na verdade, a ideia é conhecer melhor o clima presente, através de dados atmosféricos e oceanográficos, estudar, né, os cenários do clima futuro, né, levando em consideração a atmosfera e o oceano, e nesse caso, utilizando modelos não só de circulação geral, aqueles que tratam da parte de grande escala, mas também modelos regionais, focando efetivamente dentro da nossa bacia do Atlântico. Né? E aí também, envolvidos dentro disso, colocar uma boia e outros equipamentos aqui no Oceano Atlântico. Bom, objetivos específicos. Na verdade, entender, né, como a precipitação, né, a circulação em relação à zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela faixa de nebulosidade que aparece durante o verão, saindo lá do Amazonas, cruzando o centro-oeste e pegando o sudeste, norte de São Paulo, e também como as monções da América do Sul e do Brasil em particular, interagem ou sofrem influências da temperatura da superfície do mar. Um outro ponto que nós pretendemos estudar é a parte de bloqueios e sistemas frontais. Bloqueios atmosféricos é mais ou menos o que está acontecendo essa semana, né? Que nós estamos tendo uma semana ainda dentro do inverno, extremamente quente, né? Os sistemas frontais não estão passando, porque tem uma alta pressão ali no sul do Brasil que está impedindo que as frentes subam. Então, esse é um bloqueio atmosférico. Nós vamos tentar, vamos estudar, na verdade, esse tipo de sistemas, né, e como que eles são influenciados pela variabilidade da temperatura da superfície do mar. Né? Também, um outro fator importante são os ciclones, né, extratropicais, que atuam muito ali na parte mais sul do Brasil, e como esses ciclones têm evoluído, como eles são influenciados também pela temperatura da superfície do mar, e como eles vão estar numa situação de aquecimento global ou no clima futuro. Né? E um dos pontos principais também é, efetivamente, o fundear, né, ou ancorar uma boia do tipo Atlas, com diversos instrumentos, tanto meteorológicos quanto oceanográficos, mas mais do que isso, né, além da boia estar ali num ponto específico, eu já vou mostrar, do Atlântico, também haverá, né, através de missões oceanográficas, nós vamos ter outros tipos de medida ali no Atlântico. E com isso a gente vai poder conhecer um pouco mais esse oceano que está tão próximo de nós e ainda temos tão poucas informações de como que ele está variando e como é que ele poderá ou influencia o clima na nossa região. Né? Dito isso, dentro do nosso projeto nós dividimos em grupos de trabalho, né, um grupo de trabalho relacionado à atmosfera, que aí sim vai estudar a zona de convergência, né, as monções, vai estudar atividades de frentes, de bloqueios, desenvolvimento de ciclones e usar modelos numéricos para fazer avaliações. Né. Do ponto de vista oceanográfico, né, nós temos vários tipos de componentes, cada uma delas um subprojeto, estudando fluxos através de dados da boia, medidas de corrente, hidrografia, usando dados de sensoriamento remoto para analisar essa variabilidade do oceano, biológicos, dados de sedimentos, dados na parte costeira, particularmente aprender um pouco mais sobre as ondas, né, porque isso é importante para modelos numéricos e, obviamente, tem toda uma componente de modelagem numérica nesse sentido. Vejam que, apesar de nós estarmos separados num grupo atmosférico e num grupo oceânico, na verdade, e hoje sabemos claramente que não adianta fazer estudos da atmosfera se você não considerar o oceano.
E vice-versa, você não consegue aprender muito do oceano se você não entender a atmosfera e as suas circulações. Então, essa interação é extremamente importante, né? E aí, esse projeto já é um fruto interessante da parte de uma inter-relação de duas áreas que ainda caminham separadas, de certa forma, que é o pessoal da atmosfera e o pessoal do oceano, né? Esses são os coordenadores, né, dos subprojetos. Dentro do nosso projeto principal, nós temos pesquisadores da USP, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, e do Instituto Oceanográfico. Temos uma coordenadora, que é da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Temos a Simone Ferraz, que é da Universidade Federal de Santa Maria. Enfim, são pesquisadores que têm trabalhado em cada uma daquelas componentes de subprojetos, né? Bom, ontem a Regina já falou um pouquinho dessa boia Atlas, a Gariroba, né, que foi fundeada, né, mais ou menos nessa região. Veja que isso aqui é uma imagem da zona de convergência do Atlântico Sul que eu falei para vocês, né? Ela foi fundeada aqui também em função do posicionamento do nosso primeiro e único registrado até o momento furacão, né, o Catarina. E aqui tem mais ou menos uma ideia, não só da tipo de instrumentação, mas também das trajetórias. Dito isso, né, deixa eu mostrar para vocês, então, como foi ao longo desse primeiro, quase 2 anos, o fundeamento da boia. Aqui está o posicionamento, né? Aqui a boia ela tem uma antena, ela vai transmitir dados, né? E aqui foi a recuperação da boia aqui em Ubatuba. Você não vai pegar uma boia completa, cheia de equipamentos, e colocar no meio do mar antes de fazer teste. Então, o que nós fizemos foi, primeiramente, colocar a boia em Ubatuba, fizemos umas semanas, alguns meses de testes, depois ela foi recolhida, e aí fomos ao alto mar, usando o navio oceanográfico Alfa Crucis, que foi um financiamento da FAPESP para a Universidade de São Paulo e Instituto Oceanográfico, né? Aqui o micro é lento, mas, em princípio, a boia está sendo colocada dentro do oceano, né? Existe toda uma equipe trabalhando em cima disso, né? E a ideia, né? Aí vocês podem sempre perguntar, mas é um ponto no meio de todo aquele oceano? Então, mas é um ponto inicial, né? É um ponto em que você antes não tinha nenhum tipo de dados, agora tem. Um outro fator extremamente importante, né, as missões em que o navio oceanográfico estará fazendo para poder adquirir esses dados. Notem que a boia foi colocada em uma região que tem profundidade de 3.700 metros, né? Depois da boia ser colocada lá, sai um barco para, em loco, ver se está tudo funcionando, tudo certinho, né? Ligar tudo de uma forma conveniente, e então ela acaba sendo aproveitada, né? Então, não só a boia em si, mas as missões que o navio vai fazer ao longo dos 4 anos de projeto vão ser extremamente importantes na parte de coleta de dados, né, na nossa região costeira. Muito bem. Bom, então aqui, a boia está aqui. Na verdade, nós vamos fazer esses tipos de medidas, né? Esse aqui é o navio Alfa Crucis. E aí, uma coisa interessante também desse projeto é que ele também é um projeto que está associado ao INCT de Mudanças Climáticas, como a professora Regina havia colocado. Ele também está associado ao Incline, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da Universidade de São Paulo, que é multidisciplinar e, portanto, né, é uma joint venture de vários projetos. Isso porque, como a própria Regina frisou ontem, trabalhos de campo oceanográficos são extremamente custosos, né? Custam muito. Então, a gente precisa minimizar. Aqui já é um exemplo, né, de vento, temperatura, mesmo precipitação, né, e radiação, além de medidas de temperatura em profundidade, que a boia já está emitindo, né? Existe um outro sensor que falhou,
mas todos os anos, né, ao longo desses próximos 4 anos, nós vamos estar não só indo até a boia, mas substituindo uma boia por outra, fazendo todo o ajuste e calibração dos instrumentos e, portanto, nós vamos ter medidas contínuas e esperamos que, através de uma nova agência de estudos oceanográficos que está sendo criada, ela possa ser incorporada ao próprio governo, né? Um outro instrumento que vai ficar na nossa costa é um ondógrafo, né? Um ondógrafo faz medidas de ondas, né? E, portanto, ele é importante porque ele acaba obtendo essas medidas de ondas, não só intensidade, direção, mas ele também serve para estar validando os próprios modelos de ondas. Então, esse é um equipamento que vai estar ancorado aqui na plataforma continental de Santos, né? E vai estar emitindo, né, dados de direção, altura de ondas, você pode fazer isso pontualmente, ou ter um conjunto contínuo de dados e intensidade de ondas. E esses dados podem entrar exatamente aonde? Nesses tipos de modelos, né, de ondas, né, onde você pode validar, né, não só simular, mas também validar com dados reais. E isso é extremamente importante para quem quer entender melhor como que se dá a distribuição de ondas na nossa costa, né? Um outro fator interessante, e isso mais na parte de modelagem, né, é a parte de downscale, downscale usando modelos regionais dentro do oceano. A gente está muito acostumado na área de meteorologia de ter um modelo de grande escala e desse modelo fazer, vamos supor, previsões para uma região fixa. Então, você usa um modelo regional. No oceano, a gente pode fazer o mesmo tipo de análise. Nesse caso aqui, nós vamos focar dentro do Atlântico Sul. E, com isso, a gente ganha muito em termos de resolução. Então, você imagina que você tem todas as informações aqui, são linhas de corrente do SODA, que é uma espécie de dados globais, né, de observação. Ele contém uma parte de modelagem também. Mas aí, quando você pega, olha o modelo do ponto de vista global, mas você dá um zoom só nessa região aqui, você consegue ver diferentes características, né? E por que isso é importante, né? Isso aqui é uma representação da temperatura da superfície do mar, feita pelo último IPCC. Isso aqui são dados observacionais do Atlântico Sul, mostrando que existe uma tendência de aquecimento, e essas aqui são as projeções para cenários mais fortes, ou seja, aumentos extremos de gases de efeito estufa, aumentos mais moderados, mas que, de qualquer forma, indicando que a temperatura do Oceano Atlântico Sul está subindo, né? E isso tem grandes implicações do ponto de vista de clima e tempo, né, para a América do Sul. Isso aqui é um exemplo, né, de por que é importante usar esses modelos regionais, né? Veja que aqui é uma distribuição de padrões de temperatura da superfície entre 1970 e 99, né, que seria uma climatologia. Isso aqui é como um modelo de grande escala, né, enxerga esse padrão de temperatura, e isso aqui é como um modelo regional enxerga. Se você notar bem, o modelo regional é muito mais próximo do que um modelo de grande escala, né? Basta ver aqui, quando você quer entender melhor os turbilhões aqui perto da nossa costa, como você tem uma melhor resolução quando se usa um modelo regional, né? Quando nós vamos, isso já faz parte de um estudo do grupo da professora Ilana Weiner, do IO, mostrando aqui modelos de grande escala, histórico presente, isso aqui para simulações do clima futuro. Isso aqui é uma tendência, né, entre 2020 e 2049, e aqui os modelos regionais, né, também histórico, cenários mais fracos e cenários mais intensos dos gases de efeito estufa. Nós já conseguimos ver que entre 2020 e 2049, para cenários mais intensos, a parte do Atlântico Sul, há uma tendência de aumento da temperatura, né, que coincide muito com aqueles resultados do antigo IPCC. Isso aqui já são dados utilizando o novo relatório do IPCC. Um outro resultado extremamente recente, e que faz parte do projeto, que nós ainda vamos realizar, mas isso aqui já foi feito com dados de outros experimentos, é com relação ao espessamento da corrente do Brasil.
né? Na verdade, a região de da borda oeste do Atlântico Sul, ela é formada pelo empilhamento de massas de água. Isso vem águas central do Atlântico Sul, águas intermediárias da Antártica e também que são parte da circulação de revolvimento meridional do Atlântico e da corrente do Brasil, né? E aí é interessante saber como que esse tipo de corrente pode ser modificar num cenário de mudança climática ou com um cenário de aquecimento do oceano, né? Então, esse aqui é um resultado extremamente recente que mostra que, à medida que a corrente do Brasil avança para o sul, ela vai se tornando mais espessa, né? Em 17 graus sul, ela tem em torno de 200 metros, e já para 38 sul, tem passa para 1.800 metros, né? E isso foi obtido recentemente através de fundeios, né, ao longo dessa região aqui, onde se pôde ter um pouco mais de informações do ponto de vista observacional desse tipo de espessamento, né? Então, esse é um resultado que não se tinha ainda, isso é algo extremamente novo, e as implicações, né, disso estão na parte de estruturas do oceano, que é muito parecida, na verdade, com estruturas atmosféricas. Por exemplo, a energética, né, da corrente do Brasil em 22 graus sul, né, tem uma componente que a gente chama de 70% na parte baroclínica. Aí fica super difícil falar para vocês o que é baroclínico, tanto atmosférico como oceânico, mas imagine que é um tipo de instabilidade dentro do oceano. Enquanto que, à medida que você avança, esse tipo de energia passa a ser de uma outra forma, né, barotrópico, uma forma mais uniforme na vertical, de qualquer forma. Bom, feito isso, você consegue, através desses dados, né, saber efetivamente como que é o comportamento, né, das correntes em profundidade e, com isso, saber qual que é o tipo de instabilidade e número de ondas associado a esse tipo de sinal, né? Bom, isso é o oceano, né, e a atmosfera, né? Eu disse para vocês que os bloqueios atmosféricos são extremamente importantes. Nós estamos vivendo exatamente nesse momento, tá? E os bloqueios, eles têm um tempo de vida, principalmente no hemisfério sul, entre 3 e 5 dias. Né? Veja que esse que está aí está completando efetivamente 5 dias. E eles são uma componente não linear, eles são da atmosfera, né? E eles têm essa característica de barrar, né, a passagem de frentes e, portanto, ele modifica o tempo onde ele está estacionário, né? Aqui são algumas regiões do mundo onde você tem a maior probabilidade de ocorrência de bloqueios, mas esses dados mais gerais têm sido modificados com os dados atuais. Inclusive, eu já vou mostrar para vocês uma nova análise climatológica. Bom, nós temos vários tipos de proposta de trabalho para estudar esse tipo de bloqueio atmosférico ou mesmo sistemas frontais. Temos que definir novos índices que sejam muito mais precisos para a sua detecção. Temos que ter uma climatologia mais atual e aí comparar isso com os cenários do clima futuro e avaliar, né, muito a sua frequência, intensidade e, principalmente, como que a temperatura da superfície do mar influencia esse tipo de sistema, né? Esse é um trabalho recente, desenvolvido pelo Flávio Oliveira, Leila Carvalho. Aqui é uma climatologia de 60 anos, de 1950 a 2010, do número de eventos de bloqueio no hemisfério sul. Então, se vocês notarem bem, na década de 50 e 60 havia um aumento, houve um decréscimo no início de 70, e depois, sistematicamente, esse número de sistemas tem aumentado no hemisfério sul, né? Um outro resultado interessante desse trabalho foi o fato de que, dependendo se você está em mais baixa latitude, em médias latitudes e altas latitudes, a frequência, né, do número de bloqueios também pode variar, inclusive o posicionamento deles pode variar ligeiramente em relação a isso, né? Quando a gente olha, e aí os meteorologistas sabem melhor, compara esses bloqueios com fenômenos do tipo El Niño, né, que é aquele aquecimento no Pacífico, Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico, ou mesmo uma circulação, que é o modo anular sul, que é uma circulação hemisférica, com os bloqueios, nós podemos notar que também, né, dependendo do tipo de sinal dessa modo anular sul e o tipo de sinal, se é El Niño ou Laninha,
você tem a frequência e o posicionamento desses bloqueios de forma diferenciada. Então, isso aqui implica que nós estamos avançando um pouco mais no conhecimento desses sistemas, né, e, portanto, podemos, com isso, né, melhorar futuramente as previsões de tempo e, eventualmente, de clima. Né. Um próximo estágio desse trabalho é exatamente analisar as tendências ou cenários futuros e ver se esse tipo de projeção se mantém. Um outro trabalho extremamente recente, realizado pela Ana Carolina Freitas, uma pós-doc, mostrou que a célula de Hadley, vocês sabem que os ventos têm uma confluência na região equatorial, e, portanto, você tem movimentos ascendentes de massa no Equador e descendo em médias latitudes. E aqui, nesse trabalho, a Ana Carolina mostrou que, dependendo se essa célula de Hadley ela é mais fraca ou mais intensa, você tem um diferente impacto aqui na América do Sul. E, portanto, a pergunta é, num cenário de clima futuro, essa variabilidade aqui vai ser maior ou menor? Porque isso vai ter diretamente um impacto em termos não só de temperatura, mas também de precipitação em cima da nossa região. Esse é um trabalho recente de uma aluna de mestrado, onde nós usamos um modelo regional para analisar os sistemas ciclônicos que ocorrem aqui nessa região do Atlântico Sul, né, e comparar esses sistemas ciclônicos com situações de eventos extremos de chuva aqui no Sul também. Né, e, portanto, o que se detecta é que o modelo regional ele dá, sim, uma boa característica, inclusive quando você pega os números, olhando dados observacionais e o que o modelo simulou, a diferença não é tão grande. O que nos dá um grande impulso no sentido de que isso pode ser importante, né, usar esses tipos de modelo pode ser importante para nós entendermos melhor como que são as características dos sistemas ciclônicos aqui no Sul. Né. E, por fim, esse é um outro resultado extremamente recente, da Leila Carvalho, da Universidade de Santa Bárbara, que mostrou, né, como que, se você imagina que você pega, num determinado nível, a temperatura de 18 graus Celsius. Né? Então, você pega lá a isolinha de 18 graus Celsius. E aí, você, a cada 10 anos, você pega e plota novamente essa isolinha. Quando você faz isso, o que você observa é que, à medida que o tempo tem passado, essa isolinha de 18 ela está expandindo. Né? Ou seja, ao longo desses últimos anos, isso aqui são dados observacionais, dois tipos de dados diferentes, né? Isso aqui os dados do INCEP, esse aqui os dados do CFSR, os dois americanos, mas compilados de formas diferentes, mostra que essa linha de 18 graus está se expandindo ao longo do tempo. Ou seja, a nossa região de monção, né, e particularmente a parte mais central do Brasil, tem se aquecido ao longo desses últimos anos. Né. Isso pode ser feito com os dados observacionais e você pode ver como os próprios modelos, isso aqui são diferentes modelos de grande escala, sendo representados. Aí dá para ver que os modelos eles conseguem mais ou menos capturar, pelo menos, essa expansão que tem sido obtida aqui nesse último período, que é de 1996 a 2005. Né? E aí, já que eles tinham esses dados, eles foram para os novos dados que estão liberados pelos modelos do IPCC do relatório 5, né, mostrando, né, que para cenários futuros, né, e aqui são projeções a cada 15 anos, né, 2011 25, 26 a 40, patati patatá, 86 a 2100, que é o vermelho, esse nível de projeção e a área abrangente das temperaturas de 18 graus vão se expandir. Ou seja, num cenário futuro, nós vamos estar, sim, com o nosso continente, particularmente o Brasil, muito mais quente. Né? Isso aqui é só se você pegar a somatória, né, em cima da América do Sul, essa aqui seria a projeção do cenário mais intenso de emissões, o cenário mais fraco, né, isso aqui é uma média, isso aqui são dados observacionais, veja que eles estão acima ou muito próximo do extremo já de máximo de gás de efeito estufa, e que a tendência, né, por exemplo, se
Você pega aqui para 2095, é de temperaturas na América do Sul da ordem de 4,5 graus, né, quando a gente considera toda a América do Sul. Esse aqui é só a fração com que essa área vai estar expandindo, né, e lá para o final nós vamos ter quase que 80% da área em relação aos dias atuais, né, vai estar muito mais intensa em termos de temperatura. Próximos passos, né, na verdade, todos os anos nós vamos estar fazendo missões específicas até essa boia. Naquele vídeo, né, ele estava um pouco lento, tinha algumas imagens também dos experimentos no campo, coletando água, analisando correntes, fazendo estudos hidrográficos. Isso vai se continuar. Agora, com a boia já emitindo os dados, esses dados vão estar sendo utilizados pelo pessoal da atmosfera, comparando com dados de modelo, né, e mesmo pelos oceanógrafos. E com isso a gente espera que essa interação oceano-atmosfera ela exista não só na vida real, mas exista também entre os pesquisadores das diferentes instituições. A nossa página está em construção, na verdade, a massa já está pronta, nós só estamos tentando completar o recheio da página através dos últimos dados. E os dados da boia nós vamos estar colocando aqui, disponibilizando online para aqueles que quiserem analisar ou saber o que está acontecendo lá no nosso Oceano Atlântico Sul. Dito isso, agradeço muito pela atenção. Obrigado.